Olá pessoal, nós vamos dar início aos estudos da semana 3 do PET 7, primeiro ano. Meu nome é Ana Carolina e eu vou estar acompanhando vocês. Então na semana 1 e a semana 2 nós vimos sobre matemática financeira e nós vamos continuar os estudos sobre esse tema, ok? Nós já vimos porcentagens, aumentos e descontos e agora nós vamos ver um pouco sobre juros simples. Antes da gente iniciar, nós vamos ver alguns termos técnicos que são importantes para o nosso estudo. Então, nós temos aqui uma breve introdução. Ao colocarmos algum dinheiro em uma aplicação financeira, esse dinheiro ele irá se capitalizar, ou seja, o que seria capitalizar? Esse dinheiro ele vai ser multiplicado por um determinado valor a cada período previamente determinado. Então, nós temos aqui alguns termos, né? Iniciando pelo capital inicial ou valor presente, que é denotado pela letrinha C. Então, o capital inicial ele vai ser aquele valor aplicado inicialmente, no início daquela aplicação. Os juros representados pela letrinha J serão a quantia além do capital inicial, né, fora o capital inicial, que aquela pessoa irá receber no final de um determinado período. Então, seria o rendimento daquele capital inicial dentro de um período. E o montante, representado pela letrinha M, vai ser o valor a ser recebido no final daquela aplicação. Então, depois de todos os períodos de tempos propostos, nós vamos ter o montante, que vai ser o capital, o valor do capital inicial que foi aplicado no início, né, mais os juros, ou seja, mais o rendimento aí. Então, o montante vai ser igual ao capital mais juros. Nós temos ainda que a taxa de juros, representada pela letrinha I, ela vai ser a razão dos juros sobre o capital. Ela vai ser uma taxa de crescimento do capital. Né? E nós temos ainda que os juros, ele vai ser o produto do capital vezes a taxa de juros. E o número de períodos, representado pela letra T, ele corresponde às unidades de tempo, que podem ser aí meses ou anos, né? Dias, nós vamos ver a seguir. Então, os juros simples, eles acontecem quando a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Então, pode passar os períodos de tempo que aquela taxa de juros ela vai incidir sempre sobre o capital inicial. Então, vejamos o seguinte. Então, VF1, nós vamos chamar de VF1, ou seja, valor final depois do período 1 de tempo, nós vamos chamar de VF1 o valor do capital após o primeiro período de tempo. Então, o valor final após o capital, né, naquele primeiro período de tempo. E VF2 vai ser o valor do capital após o segundo período de tempo. O valor final daquele capital após o segundo período de tempo. E assim por diante. Nós vamos ter que o VF3, o valor final 3, vai ser o valor do capital após o terceiro período de tempo. E assim por diante até o nosso último período que foi estabelecido. Então, nós temos aqui embaixo que o VF1 vai ser igual o capital inicial, né? VF1 aqui, gente, seria o montante após o período de tempo 1, ok? Não é um montante final, mas um montante após o período de tempo 1. Que poderia ser aí um mês, né? Um ano, vai depender do que foi estipulado. Então, nós temos aí que o VF1 vai ser igual ao capital inicial mais os juros, né? Os juros seriam quem? O capital vezes a taxa de juros. O valor final 2, o VF2, ele vai ser, né? No lugar ali do capital inicial, nós vamos ter o montante que foi produzido, né? O montante do período 1, que seria o VF1, ok? Mais a taxa de juros que vai incidir sobre o capital inicial, sobre aquele primeiro valor que foi aplicado. Então, nós vamos ter que o VF2, o valor final no período 2, vai ser igual ao VF1 mais o capital vezes a taxa de juros estipulada. E assim nós vamos ter no período 3, vai ser o montante do período 2 mais a taxa de juros sobre o capital inicial e assim por diante, até o último período de tempo, que nós vamos chamar de T, né?
E o valor final do período T, do período total, vai ser igual ao valor final do anterior a ele, T menos 1, mais a taxa de juros I, que vai incidir sobre o capital inicial, aquele capital que foi aplicado no início dessa aplicação. Então, se nós somarmos todas essas igualdades, o VF1 mais o VF2 mais o VF3 mais até o VFT, nós vamos ter que os termos intermediários, ou seja, as partes VF1, VF2, VF3, VF4, elas vão desaparecer, né? E vão sobrar apenas o termo, né? Capital vezes a taxa de juros, que ele vai ser somado, ele vai aparecer N vezes. Ele vai aparecer no VF1, no VF2, no VF3, em todos a gente vai ter o capital vezes a taxa de juros, N vezes, né? E nós perdemos aquelas parcelas VF1 até o VFN. A única que vai sobrar para a gente é o do VF1, que a gente tinha o capital mais o capital vezes a taxa de juros, né, que representava como juros. Então, o capital inicial, ele continua sendo somado. Então, nós vamos ter que o nosso valor final, ou seja, o VF, que representa para a gente o montante, ele vai ser igual ao capital inicial, C, mais os juros. Só que agora são os juros de todos os períodos, né? O somatório de todos os períodos. Então, nós vamos ter aí que os juros de todos os períodos vai ser o quê? O capital vezes a taxa de juros, né? Em cada período de tempo. Ou seja, o capital vezes a taxa de juros vezes o período de tempo que esses juros aí vai ser aplicado. Nós temos aqui algumas abreviaturas que são muito utilizadas. Por exemplo, nós vamos falar de juros ao dia. Então, nós vamos abreviar como AD. Ao mês, AM, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre ou ao ano. Então, nós temos essas abreviaturas para estes períodos, ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Quanto renderá a quantia de R$300 aplicando a juros simples com a taxa de 5% ao mês no final de 2 anos? E qual será o montante nessa aplicação? Então, vamos analisar as informações dadas. Nós temos primeiro que o capital inicial, né, a quantia que foi inicialmente aplicada, é igual a R$300. A nossa taxa de juros, ela vai ser igual a 5% ao mês. Então, 5% ao mês. E essa taxa de juros, para a gente fazer os cálculos, é muito importante que ela esteja na forma decimal. Então, ali eu transformei essa taxa de juros, né, 5%, 5 sobre 100, a gente tem que é 0,05 AM, ou seja, ao mês. O período é de 2 anos, mas como a nossa taxa de juros ela está em mês, a gente sempre tem que trabalhar com os mesmos períodos. Então, se a nossa taxa de juros ela está mensal, né, ao mês, nós temos que trabalhar com o período em meses também. Então, nós vamos transformar 2 anos em meses. Então, nós temos aí que um ano tem 12 meses, no total de 2 anos, nós vamos ter 24 meses. Ok? Então, vamos aos cálculos. Nós temos que o valor que o dinheiro renderá corresponde ao juros, certo? Então, logo, nós podemos calcular os juros através da fórmula, que será os juros totais, né? A soma de todos os períodos. Vai ser o quê? O capital inicial vezes a taxa de juros vezes o período de tempo. Então, nós temos que o capital inicial é R$300. A nossa taxa de juros, 0,05. E o nosso período, 24 meses. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos aí que os juros serão de R$360. E agora ainda ele pede para nós calcularmos o montante. O montante, nós sabemos que é a soma do valor do capital inicial, né, que foi aplicado, mais os juros. Então, nós já conhecemos o valor dos juros, o quanto o dinheiro renderá. Então, nós conseguimos calcular o montante. O montante vai ser
o capital inicial, que foi R$300, mais os juros, que são de R$360. E aí, nós vamos ter o nosso montante correspondendo a R$660. Por hoje é só, nos siga nas redes sociais, espero ter ajudado e obrigada, até a próxima.